Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ouvi, Senhor, uma causa justa, atendei a minha súplica. Escutai a minha oração, feita com sinceridade. Eu venho, Senhor, à vossa presença, ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Ficarei saciado ao contemplar a vossa glória. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Saúdo todos os peregrinos aqui nesta Basílica da Santíssima Trindade que se reuniram para celebrar a Eucaristia, de maneira particular o grupo dos idosos de São Pedro do Sul, da Diocese de Viseu, que hoje fazem a sua peregrinação ao Santuário de Fátima. Sou também todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação social. À volta do altar reúne-se a Igreja para celebrar Jesus Cristo morto e ressuscitado, Ele que dá a vida por nós e que nos alimenta com o pão da palavra e da Eucaristia. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim
a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos, que rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias subiu ao trono do Egito um novo rei que não tinha conhecido José. Ele disse ao seu povo: Vede como o povo de Israel se tornou maior e mais forte do que nós. Temos de contar contra ele medidas prudentes para que não aumente ainda mais. De contrário, em caso de guerra, juntar-se-ia aos nossos inimigos, combateria contra nós e acabaria por abandonar o país. Colocaram então o povo de Israel sob as ordens de capatazes para o sujeitarem a trabalhos forçados, e foi assim que ele construiu para o faraó as cidades de armazenagem Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o oprimiam, tanto mais o povo se multiplicava e crescia. Por isso, os egípcios, temendo os filhos de Israel, sujeitaram-nos a duros trabalhos e fizeram-lhes a vida amarga com tarefas pesadas. Preparação de barro e de tijolos, toda a espécie de serviços agrícolas, além das restantes tarefas a que os obrigavam duramente. E o faraó deu esta ordem ao seu povo: Deitai ao rio todos os filhos que nascerem aos hebreus, mas deixai viver todas as filhas. Palavra do Senhor. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra,
que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Se o Senhor não estivesse conosco, que o diga Israel. Se o Senhor não estivesse conosco, os homens que se levantaram contra nós, ter-nos-iam devorado vivos no furor da sua ira. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. As águas ter-nos-iam afogado, a torrente teria passado sobre nós teriam passado as águas impetuosas. Bendito seja o Senhor, que não nos abandonou como presa dos seus dentes. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. A nossa vida escapou como pássaro do laço dos caçadores. Quebrou-se a armadilha e nós ficamos livres. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, que fez o céu e a terra. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: Não penseis que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. De facto, vim separar o filho do seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sua sogra, de maneira que os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem me recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa do justo. Se alguém der a beber, nem que seja um copo de água fresca, um desses pequeninos, por ele ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Depois de ter dado estas instruções aos seus discípulos, Jesus partiu dali para ensinar e pregar nas cidades daquelas gentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, quando escutamos leituras como as que hoje são propostas para a nossa meditação, percebemos que devemos olhar para a Bíblia com muito cuidado e com muita atenção e não nos ficarmos apenas por aquilo que algumas palavras possam dizer. Não nos focarmos apenas na literalidade de algumas expressões. Se nos centramos apenas naquilo que Jesus Cristo diz ao início, imaginamos que de facto Jesus está-nos a mandar ir lutar contra os outros, ir às bulhas com toda a gente que não é como nós, criar exércitos para derrotar os inimigos e para os conquistar ao fio da espada. Mas o que Jesus quer dizer não é isso, porque Ele próprio não fez isso. Jesus nunca pegou numa espada, nunca criou um exército, nunca criou sequer um governo, nem uma estrutura de domínio. Mas, de facto, a guerra existe naturalmente onde há pessoas diferentes, porque o pecado cria divisão, porque o demónio quer separar-nos de Deus e cria divisão. E quem vive o Evangelho a sério, muitas vezes encontra, de facto, este
este desdém dos outros, este ódio às vezes dos outros, que não se querem comprometer, que não se querem converter, que querem manter a sua vida. Jesus morreu crucificado. Praticamente todos os apóstolos, à exceção de São João, foram todos martirizados. E, de facto, uma das constantes dos cristãos, da Igreja, é o martírio. Ao longo de todos os séculos, há mártires da fé que dão a sua vida pela fé. Dão a sua vida porque acreditam que, de facto, o amor de Deus é a regra fundamental para a vivência de todos nós. E Jesus Cristo diz que se alguém der de beber um copo de água fresca, não deixará de alcançar a sua recompensa. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. E isto é que é o mais importante. Conformarmos-nos com Cristo na nossa vida. Estarmos dispostos, de facto, a dar a vida por aquilo que é o amor de Deus e a mensagem do Evangelho. E a espada, a guerra, é a consequência disso. É a consequência da denúncia do mal, da conversão das pessoas e da rejeição de outras pessoas desta conversão. Da rejeição de outras pessoas deste apelo ao amor, à compaixão. É a atitude de quem que escutávamos na primeira leitura dos egípcios, que viram os judeus a crescerem, a progredirem e, portanto, ficaram assustados e tentaram diminuir o seu poder. Tentaram manter a sua força escravizando os judeus, oprimindo-os. De facto, isso é o que acontece muitas vezes em toda a história da humanidade. Os poderosos têm medo de perder o seu poder e por isso tentam manter todos os outros oprimidos, humilhados, diminuídos, controlados. Foi por isso que Herodes tentou matar o menino Jesus e assassinou os inocentes, todas as crianças que tinham nascido naqueles 2 anos, para tentar eliminar a ameaça. É contra isso que Jesus nos previne, sobretudo para dizer-nos que nós, discípulos de Jesus Cristo, devemos fazer como Ele. Não é retribuir o mal com o mal. Não é esmagar aqueles que tentam esmagar os outros. É ser capaz de olhar para além disso. Saber que é o Senhor que nos protege e que a vida não é apenas este mundo aqui, neste planeta Terra, mas a vida é a vida eterna que temos da nossa condição de sermos filhos de Deus. E enquanto somos peregrinos nesta terra, temos esta consciência de que somos filhos de Deus, que fazemos parte da mesma família. E por isso, em vez de andarmos às bulhas uns com os outros, devemos procurar estender a mão para colaborarmos, para nos ajudarmos, assumirmos as responsabilidades da nossa vida, a cruz de cada dia. Também não é preciso ir procurar o martírio. Deus também não nos pede que vamos procurar o martírio. Pede-nos é que sejamos fiéis ao Evangelho. E se o martírio for uma consequência dessa fidelidade, que seja. Isso acontece-nos todos os dias, quando os nossos colegas de trabalho troçam de nós por rezarmos o terço ou por irmos à missa ao domingo. Quando os nossos colegas de trabalho nos criticam porque defendemos os valores humanos e cristãos, que são os valores que reabilitam a humanidade, que são os valores que Jesus Cristo, Filho de Deus, nos trouxe. E encontramos muitas ocasiões em que isso acontece.
Somos mártires quando somos criticados pela sociedade, porque vivemos a nossa fé. Quando somos ridicularizados, porque afirmamos verdades absolutas, intemporais, que não se compadecem com modas nem com maiorias. E esse martírio é o martírio mais difícil, porque é aquele martírio que vai moendo, que vai desanimando, que vai removendo a coragem de afirmar a fé. Vamos nos conformando com o mundo, porque pensamos, só eu é que penso assim, não vale a pena. Se na minha terra, se na minha família, se na minha fábrica ou na minha empresa sou eu o único que afirmo os valores cristãos, porque é que vale a pena? Mas não podemos esquecer-nos que mesmo uma pequena luz rompe as trevas. Está, mesmo um copo de água fresca dado por amor, por compaixão, não deixa de ficar sem a sua recompensa. Os pequeninos gestos são gestos que constroem o bem no mundo. Não devemos perder a esperança. E aqui em Fátima percebemos essa mensagem com aquilo que Nossa Senhora nos trouxe. Se Nossa Senhora confiou em 3 crianças para a transformação do mundo, para a santificação do mundo, o que não há de fazer quando nós aqui nos comprometemos com este projeto? E se ao princípio eram 3, logo em outubro eram 70 mil, e agora são milhares espalhados pelo mundo. Pode-nos parecer que à nossa volta as coisas não mudam, até porque tudo aquilo que a gente ouve é sempre o mal. Nas redes sociais, nos jornais, nas televisões, na rádio, só ouvimos falar do mal que acontece. Porque também, quer queiramos, quer não, é isso que dá audiências. Porque se ninguém visse esses noticiários e essas redes sociais ficassem vazias e os jornais ficassem sem serem vendidos, eles deixavam de publicar. Só que é tal coisa, somos frágeis. É a curiosidade, se acontecer um acidente, toda a gente para ver o que é que aconteceu e toda a gente quer contar. Mas aquilo que faz de bem fica só para nós. Aquilo que fazemos de bem fica escondido no nosso coração. E é bom, porque de facto é isto que toca o mundo, que é a sua alma. Toca àqueles que recebem o bem e que aprendem também a fazer o bem. Quando ensinamos os mais novos a serem honestos, a serem verdadeiros, quando ensinamos aos mais novos que de facto há valores absolutos, que há verdades absolutas, que há coisas pelas quais vale a pena ser mal visto, estamos a construir um mundo melhor. E é isso que Jesus Cristo nos ensina. Não a criarmos exércitos para irmos derrotar os que não são cristãos e obrigá-los a converterem-se ao fio da espada. Não é isso que Jesus nos pede. O que Jesus nos pede é que quem não toma a sua cruz para me seguir não é digno de mim. Aceitemos as responsabilidades com as dificuldades que a vida traz. Aceitemos-las e procuremos comprometer-nos em tornar o mundo um bocadinho melhor. E se à nossa volta tocarmos uma ou duas pessoas com o bem que fazemos, vale a pena a nossa vida. Se à nossa volta conseguirmos ajudar alguém a olhar para Deus como de facto o bem que vale a pena seguir, vale a pena a nossa vida. Vamos então comprometer-nos com Cristo, assumir as nossas responsabilidades, a nossa fé e viver como Ele nos ensinou.
nesta Eucaristia temos um casal, o José Reis e a Alda Reis, que depois de 50 anos de matrimónio, desta aventura entregue um ao outro e entregue pela família, querem dar graças a Deus e renovar os seus compromissos, não é? Então vamos, caríssimos irmãos, neste dia em que celebram o aniversário do vosso casamento, em que unistes as vossas vidas com vínculo indissolúvel, desejando agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, podeis dar as mãos um ao outro, renovar o vosso consentimento, o vosso amor, rezar ao Senhor. E todos nós vamos rezar com eles e por eles. Apresentam as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem trocar as alianças. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Dai graças ao Senhor, porque é eterna a sua bondade. Dai graças ao Senhor, dai graças. Irmãos e irmãs, seguir a Jesus exige grande generosidade e disponibilidade. Nada se lhe pode antepor, nem mesmo os laços familiares. Peçamos ao Pai a força de seguir o seu Filho e digamos: atendei, Senhor, a nossa oração. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pela Igreja, esposa fiel de Jesus Cristo, pelos pastores que deixam tudo para o seguir e pelos discípulos que tomam a cruz e vão com ele, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos povos mais débeis e humilhados, pelos mais poderosos, pelos homens públicos que não governam para seu interesse e pelos que serviram bem e depois foram esquecidos, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Por todos os escravos das ditaduras, pelos que vivem e morrem em campos de concentração e pelos que são sujeitos a trabalhos forçados, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos que em todo o mundo sofrem por amar a Cristo, por aqueles que levam no corpo as cicatrizes das torturas e pelos que perderam a vida para salvar alguém, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Pelos membros desta comunidade que promovem a paz, pelos que visitam os pobres e lhes levam o necessário, e pelos que não se cansam de fazer o bem a quem precisa, oremos. Atendei, Senhor, a nossa oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, atendei as súplicas que vos dirigimos com fé e ensinai-nos a ser solidários com quem sofre. Por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra, por quem tudo criaste. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz. E, destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vai em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo. Sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai vós, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão e o nosso Bispo e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também das almas dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia do nosso Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai mundo a paz em nossos dias, para que, os dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso reino e poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de quem tens a minha morada, mas dizei a minha palavra e serei salvo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitará no último dia. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitará no último dia. Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por vós, Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitará no último dia. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei contemplar a face de Deus? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitará no último dia. Dia e noite as lágrimas são o meu pão, enquanto me repetem todo o dia: onde está o teu Deus? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitará no
minha alma estremece ao recordar quando passava em cortejo para o templo do Senhor. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque estás triste, minha alma, e desfaleces. Espera em Deus, ainda o hei de louvar, meu Salvador e meu Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. De dia manda-me o Senhor a sua graça, de noite canto e rezo ao Deus da minha vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, diz o Senhor, e eu o ressuscitarei no último dia. Oremos. Senhor, que nos alimentais à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos, sempre que celebramos estes mistérios, aumentai em nós os frutos da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao vivermos o ano jubilar da encarnação do Verbo, voltamos-nos para a imagem de Maria e rezamos a nossa oração jubilar de consagração.
Salve, Mãe do Senhor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal, profecia do amor misericordioso do Pai, mestra do anúncio da boa nova do Filho, sinal do fogo ardente do Espírito Santo. Ensina-nos neste vale de alegrias e dores as verdades eternas que o Pai revela aos pequeninos. Mostra-nos a força do teu manto protetor. No teu imaculado coração, seu refúgio dos pecadores e o caminho que conduz até Deus. Unido aos meus irmãos, na fé, na esperança e no amor, a ti me entrego. Unido aos meus irmãos, por ti a Deus me consagro, ó Virgem do Rosário de Fátima. E, enfim, envolvido na luz que das tuas mãos nos vem, darei glória ao Senhor, pelos séculos dos séculos. Amém. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Salve, salve, Senhora da Esperança. Salve, salve, ó Mãe do povo peregrino. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Toda língua, povo e nação, tua luz encontra na palavra os teus filhos frágeis e dispersos se reúnem no teu Filho amado. Chama viva da minha esperança, este canto soa para ti, Saio eterno de infinita vida, no caminho